Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Novamente estamos juntos e agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais este dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cacilda Santos, que hoje completa mais um ano de vida. Também Genésio Mioto parabenizando Jonatas, que está aniversariando hoje. Ilza Cobor parabenizando a filha Cristiane, que também aniversaria hoje. Um alô especial para Lídia Martins, Esther Veríssimo, Ademir Silva, Maria Ângela, João Takakua, Lourdes Nascimento, Sônia Souza, Helena, Luciana Maria Batista e também Marinha e todos os demais que nos escrevem, agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e Pai, nós estamos em Tua presença e Te agradecemos por este dia que estás nos concedendo. Te agradecemos por estes momentos. Queremos agora estudar a Tua Palavra, que Teu Espírito Santo fale à nossa mente, ao nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Abençoa todos os que estudam conosco, cada um tem o seu problema, a sua necessidade, a sua luta, dê vitórias conforme a Tua santa vontade. Queiras, Pai, também abençoar todos esses nomes que nós aqui citamos, dê vitórias também nos problemas que eles enfrentam. Em especial, pedimos que abençoe Cacilda Santos, que está aniversariando, também o Jonathan, que completa mais um ano de vida, Cristiane, que também está aniversariando, e enfim, Pai, todos aqueles que estão ouvindo a Tua palavra. Em nome de Jesus nós pedimos agradecidos. Amém. Essa semana nós comentamos aqui no estudo que nós fizemos na segunda-feira sobre o Monte Sião. Davi fez uma pergunta: quem poderá morar no teu santo monte? Está em Salmos 15. E ele vem ali então relatando, aqueles que são íntegros, aqueles que não falam mentira, aqueles que estão sempre prontos a falar a verdade. Enfim, Davi traz aqui uma relação daqueles que realmente estarão vivendo para sempre com o Senhor no Monte Sião. E então eu disse que para nós seres humanos é impossível, por nós mesmos nós obedecermos, nós somente falarmos a verdade, nós sermos íntegros. Isso, humanamente falando, é impossível para nós seres humanos. Mas um ouvinte nos escreveu dizendo que aqueles 144 mil não se achou mentira na sua boca e eles também foram fiéis a Deus por onde quer que o Cordeiro fosse, eles estavam seguindo. O que nós entendemos é que esses 144 mil são uma classe especial de salvos e realmente foram íntegros, mas no geral, a maioria de nós seres humanos, mesmo cristãos, não conseguimos ser perfeitos. O próprio apóstolo João escreveu que aquele que diz que não tem pecado, ele é mentiroso. Por quê? Porque todos nós pecamos, todos nós falhamos. Então, essa classe de 144 mil é uma classe especial. Vejam que milhões e milhões serão salvos, diz a palavra de Deus, como a areia do mar. Agora, 144 mil é um número bem pequeno em relação a esses milhões que serão salvos. Então são poucos que realmente serão íntegros e não se achará mentira em sua boca. Eu agradeço a esse irmão que nos escreveu fazendo essa pergunta e espero que nós possamos sempre buscar a presença de Deus e estarmos prontos a fazer a vontade dele em nossa vida, mesmo sendo falhos e pecadores. Também, essa semana nós comentamos que Isaías, quando ele teve aquela visão do trono celestial, ele viu a glória de Deus, viu os serafins, ele se sentiu indigno, ele se sentiu uma pessoa incapaz de aceitar o chamado que Deus estava fazendo para ele ser profeta. Mas quando ele foi tocado pela brasa viva tirada do altar por um dos anjos, ele então se sentiu perdoado. Ele sentiu que a sua iniquidade tinha sido tirada dele e então ele pôde responder: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós também, irmãos, às vezes temos aquele desejo
até pregamos, falamos e damos testemunho da nossa vida, mas mesmo assim nós nos sentimos indignos. Por quê? Porque, quem sabe, ainda não fomos batizados com o Espírito Santo, essa brasa viva tirada do altar. E precisamos buscar todos os dias a presença do Espírito Santo em nossa vida, o batismo diário, para que possamos aceitar o chamado de Jesus e sermos usados por Ele, assim como foi usado o profeta Isaías. Nós, somente pela fé em Jesus, naquilo que Ele fez por nós, é que nós poderemos estar prontos a proclamar a mensagem de salvação àqueles que ainda estão no caminho da perdição. O salmista Davi, no Salmo 51, a partir do verso 7, ele escreveu: Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados, remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Salmo 51, versos 7 a 15. Este salmo de Davi é uma oração que ele fez, uma oração de arrependimento, de contrição, pelo pecado que ele havia cometido com relação a Batseba e também com relação a Urias, o esposo da Batseba, que ele mandou para a guerra e pediu ao seu general para que ele fosse colocado na batalha, na frente da batalha, para que fosse morto. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era falho como nós. Então nós também podemos ser uma pessoa segundo o coração de Deus, mas temos também as nossas falhas. Mas nós precisamos orar como Davi fez, confessar o pecado e pedir a Deus: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Isso nós precisamos orar cada dia. Nós precisamos ter a certeza de estarmos, mesmo sendo pecadores, vivendo na presença de Deus e pronto a fazer a vontade dele, assim como Davi. Ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque apesar de ser pecador, de falhar, ele se arrependia e ele confessava o pecado. E então ele não cometia mais aquele pecado que ele havia cometido. E assim também somos nós. Temos pecados que às vezes nós gostamos de cometer aquele pecado, que a gente sabe que é pecado, mas nós precisamos pedir a Deus perdão, nos arrepender desse pecado e pedir que Ele nos dê forças para que nós não voltemos mais a cometer aquele pecado que nós sempre cometíamos. Pecados voluntários todos nós cometemos a qualquer momento. Aquele pecado que a gente não estava planejando cometer. E aí, quando nós temos consciência de que, mesmo tendo sido involuntário, nós pecamos, temos que pedir a Deus perdão para que nós não pequemos mais. E então, Davi, aqui nesse salmo, ele pede para que o Senhor restaure nele a alegria da salvação e que ele se torne disposto a obedecer. E aí ele diz aqui no verso 13: Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Nós somos chamados também para ser luz neste mundo de trevas. Nós aceitamos o chamado de Jesus, nós aceitamos Jesus em nossa vida para que nós possamos testemunhar, falar da mensagem de salvação que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que é a salvação através de Jesus. E nós então, estando prontos a ensinar os caminhos àqueles que estão nas trevas, nós saberemos que estaremos cumprindo a missão que Jesus deu a cada um de nós, ir por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós encontramos em Apocalipse, no capítulo 18 e no verso 1, João, ele tendo a visão, ele disse: Depois disso vi outro anjo descer do céu com grande autoridade,
e a terra se iluminou com o seu esplendor. Aqui, o apóstolo João, ele teve a visão deste anjo que desceu com grande autoridade, e aí, quando ele desceu, a terra se iluminou com o seu esplendor. E é isso que nós precisamos fazer. Nós estamos incumbidos de levar a mensagem de salvação a toda nação, tribo, língua e povo, não importa aonde nós estivermos. Nós precisamos pregar a salvação em Jesus. E aí a terra vai se iluminar, vai se encher da glória, do esplendor, da presença do Espírito Santo em nossa vida. E qual é a mensagem que nós temos que pregar? Que Jesus, ele veio, deu a sua vida, morreu, ressuscitou e ele vai voltar para nos buscar. E todos aqueles que crerem serão salvos. E a mensagem que nós temos para proclamar está especificamente em Apocalipse 14, nos versos 6 a 12. Aqui, João ele viu 3 anjos e o primeiro anjo ele dizia que nós deveremos temer a Deus e dar glória, porque é chegada a hora do juízo. E deveremos adorar aquele que fez os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. E depois veio o segundo anjo, e este anjo dizia em alta voz: caiu Babilônia, a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua prostituição. E o terceiro anjo, então, ele faz a advertência: aqueles que adorarem a besta e a sua imagem, ou aceitarem a sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. Aqui estão as 3 mensagens: temer a Deus. E a Babilônia, a confusão espiritual, ela caiu, porque ela não vai prevalecer. Ela vai ser destruída pelo poder da palavra de Deus. E então Jesus ele vai voltar. E aqueles que não se prostrarem diante da besta, aqueles que não se renderem diante das ameaças que serão feitas àqueles que quiserem se manter fiéis a Deus, estes irão receber a coroa da vida eterna. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude para que possamos estar firmes na promessa de que aquele que perseverar até o fim, esse vai ser salvo. Não é somente aceitar a Jesus e depois viver a vida que quer viver segundo o seu coração. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, estarmos prontos a ouvir a voz dele e fazer a vontade dele em nossa vida. Essas 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14, versos 6 a 12, essas mensagens são fundamentais e elas estão fundamentadas no Evangelho eterno, no amor de Deus. É o Evangelho eterno. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: examinem as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.